Ri melhor de si, ri melhor quem ri de si. O palhaço cai, ele ri de si mesmo e nós rimos dele. E ele ri de nós. Conexão através da imperfeição. Márcio Libar. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui diretamente do Complexo do Alemão, na Casa Brota, para bater um papo sobre stand-up comedy e humor. Fala pessoal, meu nome é Marcelo Magano, eu tenho 36 anos e eu sou o produtor criativo da Casa Brota e idealizador do Comedy Laje. Fala pessoal, eu sou Rafael Ferreira, tenho 41 anos, sou de Queimados. Estou aqui no Papo na Laje para falar hoje sobre stand-up comedy e humor em geral. Como é que surgiu esse interesse em apostar, né, na comédia como uma profissão e desbravar a carreira de atores, né, porque vocês são atores, e ao mesmo tempo fazem um percurso da comédia, do humor, do trabalho de vocês, e como se deu isso, como isso começou? Então, eu já comecei a fazer comédia assim muito novo, né? Comecei a fazer teatro numa escola pública e eu acho que na escola pública eu era um aluno da turma do fundão, né? Aquele aluno que gostava de zoar, gostava de botar apelido, pilha e tal. Então, assim, eu tinha ali um gás, uma energia que, assim, era aquele incompreendido. Até que na escola eu descobri o teatro, né? Com 13 anos. E aí foi no teatro que eu vi que eu pude colocar essa energia, né? E aí assim que eu comecei a fazer teatro na escola, ali com 13 anos, o humor já aparecia, né? Porque aquilo que eu fazia na sala, gostava de fazer, de brincar, de botar apelido, era o que eu fazia também no teatro. E aí, por sorte, eu tive, desde novo, assim, mestres e pessoas próximas, assim, de mim que puderam, assim, sempre indicar. Falar, cara, assim, pô, você tem uma coisa legal pro humor, assim. E aí, assim que eu saí da escola, eu comecei a fazer teatro, né? Mesmo, assim, numa escola de teatro, fui no Retiro dos Artistas. E ali no Retiro dos Artistas tinha um professor, né? Um cara incrível, o Cico Caseira, que é o mestre de muitos artistas, né? No Rio de Janeiro. E ele, ele viu ali a minha potencialidade para comédia junto com o meu grupo que eu tinha, né? Eu tinha um grupo de atores que eram meus amigos, começaram a fazer teatro na escola e a gente começou a fazer teatro nessa mesma escola. E aí a gente levou toda essa carga de comédia, de favela, de bobeira, de escola. E aí a gente criou, né, assim, uma linguagem muito desse lugar do improviso, da brincadeira. E esse cara, esse diretor, ele ajudou a organizar essa coisa toda. E aí, cara, a partir disso eu nunca mais parei. Comecei a fazer teatro, comecei a fazer comédia e tudo quanto é lugar. E aí realmente virou uma coisa que fazia parte da minha vida. Então, assim, eu acho que a comédia, ela tá na minha vida desde sempre, né, porque eu queria ser marinheiro, mas depois que eu descobri que tinha que ir pro mar, eu desisti. E aí eu comecei a fazer teatro. E eu falei, cara, aqui eu posso ser marinheiro, aqui eu posso fazer a parada toda. E é isso, um pouco a minha trajetória, né? Inicialmente, assim, com a comédia. Pra mim foi um caminho meio controverso. Por quê? Porque eu fiz teatro, mas muito lá na juventude, como eu disse, tem 41 anos, não parece, enfim. Só que me afastei, fiquei um bom tempo e aí a vida se leva para outros caminhos, enfim, fui trabalhar com outras coisas. Só que depois que eu casei e aí tive uma filha, e aí eu comecei a incentivar a minha filha a buscar teatro. Comecei a colocar no teatro, curso de dublagem e várias outras coisas. Só que de tanto eu ter que ficar indo, eu saía da Baixada para Copacabana para levar minha filha para estudar no Glaucio Gil ali, ficava o dia inteiro sentado esperando ela fazer as aulas. Aí surgiu uma turma experimental de adultos, eu falei, pô, vou voltar. Quantos anos ela tinha? Minha filha tinha 9. Aí eu falei, vou voltar. Aí voltei devagarinho, tal, de mansinho. E comecei uma peça, outra peça, fazendo drama, fazendo vários gêneros, mas também comédia. E aí resolvi
mesmo me jogar. Tanto que comecei a fazer trabalho um atrás do outro, consegui pegar registro mesmo profissional como ator e fui fazendo dessa maneira, fui sentindo e fui adentrando. A questão do humor mesmo é que sempre tem aquela coisa, né, de ser aquele cara, sempre foi um cara muito do deboche, aquele humor mais da sagacidade, da ironia, né? E aí as pessoas que conviviam comigo, que eram muitas pessoas já da cena do humor, eles falavam, cara, pô, vamos junto com a gente, vamos pro humor, vamos fazer stand-up, enfim. E eu sempre muito relutante, falava, cara, acho que não é pra mim, eu não quero fazer isso assim, é um cara só com microfone, é outra linguagem, enfim. Ele, não, mas você tem time, você tem jeito. Eu falei, tá, beleza, eu vou pensar se eu faço isso ou se eu viro marinheiro. Aí resolvi ir pro stand-up mesmo, porque soube também do mar lá que existia esse detalhe. E aí resolvi ir pro stand-up, me empolguei, não parei mais, estou direto, toda semana me apresentando e agora produzindo também, e a coisa veio de uma maneira bem orgânica, assim, não, eu digo que eu não planejei estar onde eu estou, entendeu? Só cheguei lá. Fazendo, né? O movimento vai levando. Exatamente, eu fui levando. Assim como a maior parte dos artistas, né, independentes, vão se engajando à medida que vai exercendo a profissão, que vai fazendo, que vai conquistando o território. Agora, falando sobre território, vocês produzem cultura, muito também nos espaços de vocês, né? Você lá de Queimados, sim, nasceu em Nova Iguaçu, a gente estava batendo esse papo agora, mas morou um pouquinho lá, né? Me mudei bem pequeno, eu me lembro assim, muito vagamente. Era tão novo que meus pais eram casados ainda, enfim. Aí eu fui para Queimados e sou cria de lá, entendeu? Sou cria de Queimados e tô procurando desenvolver meus projetos, meus trabalhos muito de lá também. Sim. Marcelo produz aqui no Complexo do Alemão, né? Aqui na Casa Brota. Eu atualmente também moro aqui no Complexo do Alemão e moro, enfim, né? E moro e produzo aqui. Mas eu nasci na Cidade de Deus, enfim, né? Tem essa história de rodar assim a cidade, né? Eu gosto muito de estar em favela, assim, então sempre que eu posso estar morando em alguma favela eu moro e tal, já morei no Vidigal. Gosto de ouvir sempre que eu gosto de falar isso, quando dá um tiro, é ali que eu vou. Como é produzir nos lugares de vocês, né? Nos territórios onde vocês estão inseridos, o que falta ou o que poderia melhorar? Falta tudo, né, moça? Cara, é sempre um grande desafio mesmo, né? A gente fazer nos lugares, né? Nos nossos espaços, assim. Mas eu acho que é sempre mais gratificante, né? Assim, o retorno, já penso já no retorno, né? Porque, assim, hoje eu sempre fiz, né? Vários movimentos culturais, assim. E atualmente fazendo, assim, uma comédia. Eu acho que, cara, esse retorno, assim, né? Esses dias mesmo teve show aqui nesse espaço, né? Não sei se eu tô antecipando o assunto. Não, pode falar, vamos ver. Então, teve show aqui nesse espaço e, pô, cara, é muito gostoso, né? De você ver esse retorno e de ver que são pessoas daqui. E aí, falando da comédia, eu acho que hoje tá vivendo um momento interessante, né? De ter alguns grupos de pessoas se movimentando. E aí, essas pessoas que se movimentam para fazer o que a gente está fazendo, né? Eu e o Rafael, a gente sabe que tem que fazer mesmo com a garra. A gente faz com o que tem, não tem muito caô, E aí é isso, a gente faz empreendendo, movimentando, sabe, pessoas. E assim, o interessante é que a galera da comédia que tá surgindo e que tá se movimentando vai se ajudando, né? Então, é muito a partir desse lugar mesmo, né? Nada muda para nós que somos pretos, moramos em espaços em favela, baixada, sempre vai ser mais difícil, né? Porque é novo sempre para as pessoas, né? Nunca é uma coisa que, ou agora por conta da internet as pessoas já têm acesso, mas é tudo muito novo, né? Chegar, sentar no espaço, nossa, assistir uma piada, mas é isso. Eu acho que é um caminho muito interessante que está acontecendo. Só completando, mas eu particularmente falando lá, o Marcelo tá aqui, né, na periferia, tá na Zona Norte, né? Sim. Eu tô na Baixada. Na Baixada, existem vários pontos. O acesso é um problema muito grave. Quando você vai produzir na Baixada, você tem dificuldade, eu tô falando isso porque eu tô enfrentando essa dificuldade no momento. Você tem dificuldade de conseguir montar elenco.
Porque você tem que trazer um cara que é daqui, um cara que é de Jacarepaguá, de outras regiões totalmente afastadas da Baixada, para ir para lá para se apresentar. Aí a questão de shows que começam 8 horas da noite e vai acabar 10, pouco 11 horas, para esse cara voltar. Então você já tem essa limitação, isso já te leva para um problema do custo inteiro do evento, inclusive, você tem que tentar ajudar com deslocamento. Se eu trago uma convidada mulher para levar lá para Baixada, uma pessoa que mora, sabe, na Taquara, como eu já passei por isso. Como é que essa mulher, porque para a mulher ainda é muito mais difícil, como é que essa mulher vai se deslocar da Baixada Fluminense com segurança para casa dela? Tem que ajudar a pagar um Uber. Juntar uma galera, firmar um ponto e seguir fazendo, né? Não é fácil, tem as suas dificuldades, mas como essas articulações, né? Dentro da favela, com os amigos que vocês já conhecem, dentro da cena artística também. Eu tenho encontrado apoio, né, de muitos amigos da cena, então até quando eu tenho esse tipo de dificuldade de elenco, sempre alguém me socorre, algum amigo mesmo, entendeu? E vai lá e cobre, faz o evento. Minha família me apoia bastante, então nos meus eventos eu tô sempre de galera, então sempre tem muita gente da minha família, muitos amigos de perto, né? Porque no começo do projeto essa galera tem que comprar, até a cidade comprar, até a comunidade entender que ali está acontecendo esse tipo de movimentação, você tem que contar com os que são mais da casa mesmo. Então assim, eu tenho essa facilidade. Eu acho engraçado porque eu não me vejo como um cara que consegue vender tanto. Eu não tenho muito esse perfil de vendedor, só que quando eu vejo, eu consigo influenciar várias pessoas, entendeu? É uma coisa bem curiosa, assim. Eu não acho que eu seja tão carismático, mas quando eu vejo, eu sempre consigo encher. Porque você fica persuadindo, você é lábio. Mas assim, cara, é muito maneiro, assim, né? Ter esse movimento de comediantes que a gente acaba meio... Porque tá todo mundo meio querendo colocar a cara. Eu acho que, por exemplo, aqui essa coisa dos desafios, né? No Complexo Alemão, por ser uma casa, e aí as pessoas ficam meio... com uma relação se entra ou se não entra, é formal, informal, é ONG, é o que é, mas é um espaço que as pessoas sempre veem muito como um espaço mesmo de vida, que tá acontecendo coisas. Então é isso, né? Tá aqui rolando a filmagem, para eles já tem um negócio assim, né, que tá acontecendo. Então esse é o poder da arte, né? É o poder da movimentação da cultura no lugar, assim. E é muito interessante ver com esse crescimento da comédia, né? Porque já existe comédia no Rio de Janeiro há muito tempo e ela esteve restrita a um certo lugar, né? Que é a Zona Sul e tal, em vários cantos. E aí agora a gente realmente está se atrevendo a fazer isso de uma forma mais especificada nos espaços populares, né? Então, assim, vai acabar acontecendo, né? Tá sendo um boomzinho, né? Tá rolando um boom, assim, Voltou, né? Porque a cena da comédia no Rio de Janeiro, ela estava crescendo, a gente está falando de stand-up, né, em geral, ou shows de humor, né? Porque existe muito agora o stand-up clássico. Fala pra galera como é que é essa diferença. O stand-up clássico é um cara com um microfone, uma cortina preta atrás dele e ele falando um texto autoral dele. Só que também hoje a gente tem uma mescla, né, que são os shows de humor, que ali o cara mistura stand-up, mistura personagem. Então você tem aquela estrutura clássica das piadas que vou fazer uma piadinha, eu vou dar uma pausinha e as pessoas vão bater palma. Isso é o stand-up padrão. Mas hoje tem muitos artistas, e assim, artistas maravilhosos, amigos nossos, como o Matheus Otávio, é um cara que faz, não só ele, mas outros, fazem performance mesmo. Não é só o stand-up clássico mesmo. E assim, essa cena, ela estava dando uma crescida até 2020. Quando entrou a pandemia, deu uma baixada total, os shows, tudo parou. As últimas coisas que voltaram foram as coisas relacionadas à arte. E depois, de 2022, voltou esse crescente. Agora a gente está vendo, cara, vários lugares. Aqui no Complexo Alemão tá tendo. Eu já fui fazer noite na Vila Vintém, Padre Miguel. Então, assim, começou a explodir de novo. Isso, assim, isso é muito bom, muito positivo. Como é essa responsa de escrever, né? De se lançar, de se jogar? Como é a escolha dessas piadas?
Cara, eu já escrevia, mesmo relutando para fazer stand-up, eu já escrevia muita coisa antes. Eram mais como se fossem crônicas, né? Pegava alguma coisa que eu achava muito engraçado ou curioso ou que não fazia sentido na minha cabeça e eu escrevia sobre aquilo. Então, o stand-up nada mais é, você analisa uma situação que está acontecendo a partir do seu ponto de vista e você escreve e você aplica algumas coisas de exagero cômico, mas situações normalmente cotidianas. Nos meus textos, eu falo muito sempre sobre as minhas relações, família, transporte, porque morador da Baixada, que depende de um trem, depende de uma van, sabe que é tragédia, né? Caos. É caos. Eu escrevo sobre isso, entendeu? Tem piada minha que é sobre Uber. Tipo, outro dia eu chamei o Uber Moto, é real. Chamei o Uber Moto, não sei se vocês já repararam, mas aparece escrito que para você fazer a corrida é necessário possuir um capacete. Aí tem lá, use o seu ou pergunte ao motorista se ele possui um para fazer a corrida. Aí pra mim vira piada, fala, se eu tivesse um capacete eu ia chamar o Uber Moto, pra quê? Então daqui a pouco vai acontecer de eu chamar o Uber X e aparecer. Para sua segurança é importante possuir um carro, use o seu. Entende? Então assim, é esse tipo de coisa que a gente acaba encontrando situações engraçadas na rotina e aplica no texto, com técnica, né? Sim. O texto de stand-up é bem esse lugar mesmo, né? Eu, assim, por ter vindo muito do teatro e aí da comédia, né? Que gosto de criar personagem, passa muito por esse lugar, né? Também gosto muito do teatro de improviso, que são o jogo das coisas acontecerem ali no momento, mas, cara, tudo é muito técnico mesmo, né? É você entender essa matemática como que a piada acontece. Eu sempre tive um humor muito olhando para as situações do cotidiano, seja... e aí, para minha relação mesmo com a favela, com a cidade, com a relação com as pessoas. Eu gosto de fazer muito esse humor do exagero. Enfim, gosto de zoar. Gosto de fazer vários tipos de linguagem, assim. E aí também da palhaçaria, né? Que vai nesse lugar do palhaço, que se coloca em cena também um pouco mais vulnerável, rindo ali de si. Eu gosto muito também desse tipo de humor. Mas, assim, a escrita é sempre um grande desafio. Escrever pra stand-up eu acho muito doido, porque é você realmente analisar um ponto de vista e você, cara, dar a tua opinião, sabe? É você botar ali o teu ponto de vista. Aí você pode exagerar, você pode, né, usar a inversão, mas é isso, né? O meu é muito de observar o dia a dia e a minha vida também, que já é um caos também, muita coisa engraçada acontece. O Marcelo, ele tem uma característica no palco que ele usa muito, tem vários estilos, né? Mas ele faz um humor muito físico também, que ele fala da situação e ele se movimenta para ilustrar aquela situação, um pouco do improviso, isso também vem um pouco do improviso, é herança disso. Eu já sou uma pessoa que eu faço um texto que eu tô mais parado, eu dou uma andadinha para lá, uma andadinha para cá, eu não faço esse... E traz as observações das coisas, né? Exatamente, é uma coisa mais analítica e tal. O que você tá achando do Papo na Laje? Te convido para seguir a gente no YouTube e no Instagram. Aqui tem o QR Code das nossas redes sociais. Te convido também para maratonar a primeira temporada e a segunda temporada. Vem com a gente. A gente sabe que existem vários tipos de colocar a comédia, né? Mas, em geral, a comédia ela é muito pautada, principalmente o stand-up, muitas coisas que a gente vê, ela é muito pautada em cima do racismo, né? E em cima de preconceitos vários, né? Em não respeito à mulher, não respeito, enfim, às minorias todas, né? O corpo LGBTQIA+. Então, como é isso também para vocês, na construção do trabalho de vocês? Como vocês estão pensando essa escrita crítica e esse trabalho crítico também para apresentar para as pessoas? Sim. Né, cara, a comédia, ela é sempre... É isso, ela é um tipo de arte, ela sempre vai partir da subjetividade daquele indivíduo, né? Mas o indivíduo, ele realmente representa alguma coisa, né? Uma visão ali na sociedade e tal. Mas a comédia, né? Ela sempre está sempre nesse lugar, porque ela vai sempre querendo combater ou batendo em alguma coisa, né? Principalmente essa do stand-up, que uma pessoa tem um microfone na mão e tem o poder de fazer uma análise sobre as coisas, né? Então, se ela pode colocar uma lente de aumento num preconceito, né? De uma forma muito exacerbar aquilo ali, né? Que já é um problema na sociedade. E é isso, quando se expõe a pessoa que é pobre, quando expõe aquilo que já é uma fragilidade na sociedade,
aquilo ali realmente causa uma questão embaraçosa. Mas quando o riso, ele realmente ele é colocado nas mãos de pessoas, assim, que eu acredito, como nós, que, mano, que vai bater, sabe, vai falar do poder e vai questionar esse lugar do poder, ela é uma arma poderosa e incrível. Mas é isso, né? O humor, ele precisa sempre estar sendo passado por esse lugar das gerações, né? Pela lente das gerações. Assim, nosso humor, até pouco tempo, ele era considerado, pô, a gente tinha o Zorra Total, né? Com aquele humor extremamente racista na televisão. Então, assim, a gente tá vivendo um momento agora do Brasil que a sociedade pensa que avançou, mas assim, a gente ainda tem esse tipo de humor acontecendo. E é muito engraçado, a gente tá falando, é muito curioso, né, na verdade, a gente tá falando de escrita de humor, que é para ser algo que vai, o objetivo final é gerar riso, mas como isso tem que ser levado a sério. É totalmente, né, contraditório, né? A gente tem que ter um cuidado absurdo. Eu procuro nos meus textos nunca explorar assuntos muito polêmicos. E hoje também tá bem nichado. Então, hoje você tem comediante de stand-up, é como se a gente estivesse entrando num lugar de fala, vamos colocar assim. A gente tem amigos que são comediantes de stand-up que é uma pessoa trans ou que é uma pessoa gay. Ele faz textos falando sobre a vida dele como gay ou como trans, só que da ótica dele, com o lugar de fala dele. Ele tem toda a propriedade naquilo que ele fala. Se ele está fazendo algo autodepreciativo, ok, mas é a maneira que ele achou. Não é sobre o outro. Não é sobre o outro. O problema é quando o outro vem falar sobre algo, entendeu? E acontece muito isso. Tem uma movimentação muito de colocar nesse lugar de que a mulher não é engraçada, a mulher não tem graça. Então tem uma galera que... Os caras e a gente tem um monte de mulheres aí, né, fazendo stand-up, na comédia, entregando tudo. Não, que tem noite porque no stand-up, como em tudo, predomina o machismo, né? Você vai em noites que só tem homem no elenco. Mas tem noite aí que se você coloca uma mulher, ela arregaça, arrebenta com todo mundo, é a melhor da noite, tranquilamente. Sim. Bom, essa construção, ela é coletiva, né? A gente está o tempo inteiro falando aqui de coletivo, falando do lugar que a gente vem. E vocês estão inseridos em grupos também, né? Como você já comentou aqui, que você junta pessoas. Você hoje tem um coletivo, né, de 5 pessoas. Como vocês se organizam? O que vocês têm feito? Marcelo também, se quiser falar de algum coletivo, né, diretamente. A gente montou recentemente, né, um grupo, juntou comediantes de várias partes do Rio de Janeiro, que se chama De Cria pra Quebrada. Então, a nossa ideia é que todos são cria. Todo mundo é cria de algum lugar. Tipo, eu sou cria de Queimados, o Yuri, que é membro do grupo, é cria de Nova Iguaçu, mas hoje mora na Providência. Tem o Henrique, que é de Caxias. Tem o Matheus, que é de Nova Iguaçu. O Jonathan, que é daqui de Inhaúma, ou da área do Caju ali. A gente se juntou para poder fazer comédia. Vamos juntar nossas forças e vamos começar a rodar. Nosso primeiro desafio é fazer algum circuito em São Paulo. O Comedy Laje, ele começou em dezembro. E ele começou como Comedy Laje de verão, né? Primeiro para poder falar sobre esse lugar do verão, né? Aqui por acontecer na Laje, a Laje nas periferias é isso, né? É a sensação do verão. Apesar desse realmente ter sido um caos, porque choveu mais do que realmente qualquer coisa. Mas é isso, né? Um movimento para reunir esses artistas aqui da Zona Norte, desse movimento aqui mesmo de favela. Tem muita gente que já tá na cena despontando e que é de favela, sabe? E que é importante estar apresentando nesses espaços, né? E aí o Comedy Laje, ele surgiu aqui na casa para poder movimentar essa cena, né? A princípio. E aí agora tá indo para sua segunda edição, que é o Comedy Laje Riso do Trabalhador, que vai acontecer às segundas-feiras. E a ideia é trazer solos, né? De comediantes também, que já tem muita gente também lançando solo. Então é trazer os solos desses comediantes, trazer também comediantes que já estão na cena também para poder apresentar. Agora nesse primeiro teve o Paulinho Serra, que veio apresentar. Então é isso, né? É esse espaço que eu ainda estou descobrindo, mas que a tendência é realmente virar uma parada muito, muito incrível, assim, sabe? Massa. Bom, foi ótimo conversar com vocês, saber um pouquinho mais
né, de como vocês estão inseridos, né, dentro do que vocês se propõem como arte, como mudança social, porque é isso, né, a comédia é essa força que transforma, que abre possibilidades de rever e ver a vida de outras formas, né? Então, eu agradeço vocês pelo papo de hoje e assim nós finalizamos mais um Papo na Laje. Meu sonho é viver de comédia. Meu sonho é... Gente, que doideira você. Cara, para esse momento agora, né, seria um grande presente. Essa possibilidade aqui, né, como Comedy Laje, se transformar em algo muito poderoso, como já está sendo, assim, mas ele realmente estourar, assim, o Complexo do Alemão ser realmente impactado. Esse é o sonho de agora.